Olá, eu sou o Carlos, aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo. Vamos continuar estudando o Evangelho de João, capítulo 17. Nós ficamos aqui pendurados no verso 11. Eu falei no último vídeo que era muito conteúdo para a gente tratar naquele momento que precisava de outro vídeo. Então aqui estamos nós. Jesus, no final do verso 11, ele está orando para os discípulos. Vou dar um pouquinho de contexto aqui, talvez você perdeu o vídeo anterior. Jesus está em Jerusalém, lá no finalzinho do seu ministério, já realizou, já cumpriu o que tinha que cumprir, está a caminho da cruz, já teve a Santa Ceia com seus discípulos, está a caminho do riacho do Ribeiro de Cedron, e que é um outro local fora de Jerusalém, nós vamos chegar lá. Nós não sabemos exatamente em que ponto que ele está entre o cenáculo onde houve a ceia e o Ribeiro de Cedron. João não nos explicou muito bem se isso foi na caminhada, se pararam em algum local, mas enfim, Jesus teve algumas conversas com os discípulos e agora ele está orando. E nessa oração, ele fala no finalzinho do verso 11, que sejam um assim como nós. E por que eu queria tratar disso em separado? Porque é tanta coisa para ser dito. É claro que eu não vou dizer tudo, nem sei tudo, mas alguma coisa eu queria conversar com você sobre isso. Nós estamos vendo aqui, nós temos acompanhado Jesus Cristo, ele caminha por Israel, até mesmo nós vimos em Mateus por fora de Israel, né? Ele teve em alguns lugares até nos países vizinhos, e ele ensinou, e ele pregou, e ele curou, e ele agora ora que seja um assim como nós. E eu estou aqui conversando com você, mais de 2000 anos depois, e nós temos uma cristandade completamente rachada e dividida, jogando pedra uns nos outros. E a oração de Jesus. Parece que nós nos colocamos como um empecilho, como um impedimento para que Deus atenda a oração de Jesus. A cristandade, em alguns momentos, ela teve divisões, e ela ainda tem divisões, que elas são justas e necessárias, porque quando há pessoas praticando o mal, a Bíblia nos ensina que os que querem viver o caminho de Deus devem se separar desses. Mas o que nós vemos hoje, e você, se olhar com atenção, você vai ver isso, são pessoas que não praticam o mal, e outras pessoas que também não praticam o mal, mas que têm visões diferentes sobre o Evangelho, jogando pedra uns nos outros. E aí o mundo nos olha, e eu já falei isso antes, eu já entrei, há muitos anos atrás, haviam até recursos que hoje não são mais usados, mas eu entrei uma vez numa sala de discussão sobre temas cristãos, e a ideia era aprender, era discutir e crescer. Haviam pessoas muito bem informadas ali tentando ajudar, e uma das discussões eu olhei para aquilo e eu tive vergonha, porque as pessoas que não são da fé cristã, que leram aquela discussão, elas saíram com muita munição para falar mal dos cristãos, e com toda razão. E isso está acontecendo hoje. Nós temos pessoas, às vezes, do mesmo grupo religioso, de unidades diferentes, vamos dizer assim, de bairros diferentes, um tocando pedra no outro. Hoje, por meio da internet, nós temos lideranças ou pessoas com alguma influência usando o seu tempo, a sua disposição, para falar mal de outros cristãos. E não é para apontar o pecado, para que esse pecado seja expurgado do meio desses cristãos. Não é isso. São divisões que não são santas, que não são realmente por causa de pecado. Ou melhor, existe até o pecado naquele que fala mal, né? Mas não é aquela coisa assim, eu não vou caminhar com vocês e eu quero alertar quem está aí que tais práticas são pecaminosas. É muito mais jogando pedra mesmo. É gente muito disposta a falar mal do próximo. É gente muito disposta a lutar pela divisão. Como uma vez eu vi um líder cristão até falando em tom brincalhão, mas uma coisa que era uma verdade. Ele falou, olha, tem cristão que acho que a hora que chegar no céu vai dar uma olhada e vai dizer assim, tem outro céu? Porque com esse pessoalzinho aí eu não quero andar não. Parece que vai ser assim para algumas pessoas. De tanta que é a ânsia por divisão no meio cristão. E se aquele ali, a placa que tem na frente do lugar que ele se reúne diz tal coisa, eu não ando com ele, eu não quero conversar com ele, eu não quero ouvir o que ele ensina. Se aquele lá tem certos costumes, eu não ando com ele, eu não quero saber.
e aquilo lá, chegam pessoas a dizer aquilo lá é do demônio, né? Aquilo lá é o diabo na terra, e muita coisa pesada, suja, sendo dita por cristãos contra cristãos. E aí eu vejo que nós hoje somos um obstáculo para que essa oração de Jesus seja atendida. Precisamos mudar. Precisamos mudar. Verso 12. Enquanto estava com eles no mundo, é Jesus orando, tá? Falando com o Pai. Enquanto estava com eles no mundo, eu os guardava em teu nome. Eu guardei os que me deste e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que a Escritura tivesse cumprimento. Jesus está falando aqui, orando para o Pai, mas nos ensinando, né? Ele guardou as pessoas que ele recebeu, ele não deixou o mal tocar neles, só se perdeu um. O que quis? Ele quis se perder, né? E assim se cumpriu o que foi previsto sobre ele. Na verdade, a Escritura não determinou que ele faria isso, mas ele decidiu fazer isso, e lá no passado isso foi previsto e anunciado. Mas agora irei a ti, e falo isso no mundo para que minha alegria seja plena neles. A nossa alegria, ela é que Jesus Cristo está no Pai. Ele fez tudo o que fez por nós e está no Pai, onde nós estaremos também. Vejam a alegria, né? Ele está onde nós estaremos. Eu lhes dei tua palavra e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, como tampouco eu sou do mundo. Essa palavra aqui, aborreceu, é uma palavra assim, a gente tenta traduzir lá do original, aqui o original em grego, tá? Apesar de que a minha edição aqui eu estou usando a Peshitta, que ela traduz do aramaico antigo. E isso é assunto, eu já falei um pouco em outros vídeos e devo retomar em outro momento, mas vamos lá, Jesus Cristo falou em aramaico, mas essas palavras aqui elas foram grafadas em grego. E aí quando você traduz do grego para o português, essa palavra aqui, aborreceu, a gente não tem uma palavra muito bem exata para traduzir isso, né? Em algumas traduções o mundo os odiou, mas de maneira geral é um sentimento de repulsa, né? Então o mundo odiou os discípulos porque eles não são do mundo. E aqui novamente mundo no sentido de sistema maligno, né? Não foi a existência, o planeta Terra que odiou os discípulos, foram as pessoas que estão inseridas no sistema maligno. Porque existe uma coisa que acontece naturalmente. Você pode observar isso. Se você tem um ambiente de pecado, seja qual for, tá? Não pense num prostíbulo, pense no escritório, onde as pessoas não andam com Cristo. E alguém resolve começar a andar com Cristo, mesmo que essa pessoa não esteja ali pregando, falando versículo, falando que foi para a igreja, isso e aquilo, ela começa a mudar sua conduta. Ela para de ter as conversas impróprias que ela tinha com os outros, ela para de falar mal da vida alheia, ela para com a bebedeira, ela para com diversos maus hábitos. Começa a acontecer uma repulsa dos outros. Como eu já ouvi relatos de gente que contam, e lá no relato aparece uma frase em formatos um pouco diferentes, mas ela aparece. Alguém em algum momento diz assim: você pensa que você é melhor do que eu? Você pensa que você é melhor do que nós? Sem que a pessoa tenha dito nada disso. Então acontece naturalmente esse choque, que é o sistema maligno se chocando com quem está em Jesus Cristo. Então, o sistema maligno aborreceu, odiou, teve repulsa pelos discípulos, porque eles não são do mundo e Jesus Cristo também não é, né? E agora ele fala assim, Jesus: não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal, porque eles não são do mundo, como tampouco eu sou do mundo. O pedido de Deus não é de um afastamento, não é que, olha, pega meus discípulos e põe eles numa ilha onde não tem mais ninguém e tem só recursos naturais para eles viverem bem, para eles fundarem uma comunidade isolada e lá então viverem o Evangelho. Não. Ele fala, não. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal, porque eles não pertencem ao mundo, como eu também não. Então, a igreja, ela é sal, ela é luz, ela é tempero, ela é o que é de bom no mundo, no sistema maligno. A ideia não é isolamento. A ideia não é, vamos sair e fazer alguma coisa separado. Existiu uma comunidade na época de Jesus, os essênios. Até muita gente já erroneamente tentou identificar Jesus como sendo um essênio, né? E eles faziam isso, eles se afastavam. Eles iam viver no deserto, fazer uma comunidade só para eles não se misturavam. E o Senhor Jesus está falando, não peço isso a ti, ó Pai. Né?
Não tire-os do mundo, mas protege-os do mal, para que eles possam, então, continuar exercendo o ministério e a obra de Jesus Cristo. Pai, santifica-os em tua verdade, porque tua palavra é a verdade. Santifica. A gente às vezes tem essa palavra nos lábios e não pensa um pouco no significado, ou não conhece o significado, né? A santificação, ser santo, é uma separação, no sentido de uma designação, né? Sabe quando você tem... Vou pegar um exemplo aqui bem do cotidiano. Você tem suas louças na sua casa e você tem algumas que são melhores, e aí você, na organização, você separa essas, no sentido assim, essas são destinadas para aqueles dias em que nossa família está comemorando, que a família está reunida, e essas aqui são comuns do dia a dia. Santidade é isso. É separar o que é comum do dia a dia daquilo que tem propósito especial. Não é o separar, como a gente viu antes, tirar do mundo. Então Jesus está falando aqui, santifica-os, em tua verdade, porque a tua palavra é verdade. Dá a eles essa destinação especial. Santifica-os em tua verdade, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a explicação, a verdade, o sentido, o que é o correto, em todas as formas possíveis. Assim como me enviastes ao mundo, eu também os envio ao mundo. Por isso que ele pediu, olha, guarda-os do mal, porque eles agora vão ser inseridos, colocados lá dentro, rodeados por todo esse sistema perverso. Então, eu estou enviando eles a isso tudo. E por eles santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Jesus, então, por meio dos seus discípulos, olha como agora a gente tem aí uma carga de importância no discípulo. Por meio dos discípulos que são enviados ao mundo, o próprio Jesus se santifica, se separa para uma coisa especial, para que eles também e para que nós também possamos usufruir desses benefícios. Essa oração aqui, ela o tempo todo, ela nos mostra que os valores do reino são diferentes dos valores da terra. Enquanto na terra, no sistema mundano, se tenta obter poder arrancando poder, no reino o poder é entregue, a glória é entregue, é o servir que provoca a santificação, que provoca a glorificação. O servo exalta o seu senhor puxa o servo para junto de si. É todo um sistema muito diferenciado. Esses valores nós precisamos absorver. Eu gastei um pouco do nosso tempo falando hoje sobre esse tema da separação entre os cristãos, porque é um tema que infelizmente tem permeado nossas histórias. E eu peço a você que ore também pela unidade do povo de Deus. Que o povo de Deus saiba diferenciar as coisas. O que é pecado e que tem que ser tratado como pecado, e o que é cultura, costume, jeito, e que tem que ser tratado como isso. E o próximo tem que ser amado. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.